boa tarde a todos. Então, agradeço a participação aí da plateia. Então, hoje eu vou apresentar para vocês aqui, para quem quiser assistir depois no vídeo, a minha participação em um evento que foi em Praga, que fui beneficiado então no edital do ProEVEN, que é um edital da universidade, né, da UDESC, que beneficia em média uns 20 professores por ano, mas eu já falo um pouquinho mais sobre o programa. Então, o evento que eu participei foi a segunda Conferência Internacional de Agricultura, Florestas e Ciência da Vida, que foi em Praga, na República Tcheca, então, que foi entre os dias 18 e 20 de abril agora de 2019. Então, sou o professor Márcio Carlos Navroski, professor da Engenharia Florestal da UDESC Lages. Então, vou iniciar a apresentação. Então, falando um pouquinho sobre o edital do ProEVEN, é um auxílio então, que a universidade dá para alguns professores, né? Auxílio à participação em eventos internacionais, então, que visa incrementar a visibilidade da UDESC, então da produção científica, cultural, né, e acadêmica também, que é pelas pesquisas e pelos professores e, consequentemente, alunos também da UDESC. Então, é um edital que eu participei em 2019, então, para eventos no primeiro semestre agora de 2019. Então, eu fui contemplado nesse edital. Então, e é uma requisito então essa apresentação por palestras, então, para quem foi beneficiado por esse edital. Então, falando um pouquinho sobre o evento, né, que era, como falei para vocês, o segundo Conferência Internacional de Florestas, Agricultura e Ciências da Vida, então, que foi realizada de 18 a 20 de abril em Praga, na República Tcheca. Então, tinha esse nome de CAUS, né? Então, era o segundo evento, né, que já tem marcado um terceiro dessa. Então, falando um pouquinho sobre, só localizando, né, para onde que eu fui, né, Praga é a capital, então, da República Tcheca, né? A República Tcheca fica próximo à Alemanha, né, a leste da Alemanha, né, sul da Polônia, tem a Eslováquia, norte da Áustria, né, então é uma região, é um país, né, localizado aqui numa região estratégica da Europa, né. A área da República Tcheca é similar ao estado de Santa Catarina, então é um país considerado pequeno, né, tem uma população em torno de 10 milhões de habitantes. Então, e aqui é Praga, então, a capital da República Tcheca. Só falando um pouquinho da história da cidade, né? Então, como eu falei, a capital da República Tcheca, né? Então, é uma importante região que é denominada da Boêmia, né? Uma região já histórica, né? Com muitas batalhas, muitas revoluções, né? E agora é importante também economicamente. Então, primeiras colonizações ali, então, vem desde muitos anos, né, inclusive antes de Cristo, né, da nova época, né, então vem as primeiras colonizações. Começou lá com os celtas, principalmente essa colonização, né, lá no século III a.C. Depois teve algumas tribos germânicas, né, então que povoaram, né, aquela região. Depois os chamados boios, que daí vem os boêmios, né, que vieram originários desses boios, né, essas civilizações antigas. E desde o século, de todas essas épocas, a Europa, na verdade, sempre foi palco de grandes revoluções, grandes batalhas, grandes troca de poderes, né, então, entre civilizações, né, então, e a região de Praga retrata isso, né, uma cidade histórica, mas que tem esse retrato todo dessas revoluções, ainda muitos castelos. Então, vou mostrar um pouquinho sobre a cidade para vocês também. Uma figura importante foi o rei
Carlos IV, né, que assumiu o trono da Boêmia e tornou a Praga então uma cidade importante. Desde todos os tempos aí foi importante, mas com o Carlos IV se tornou uma cidade mais importante ainda. E tem obras inspiradas em Paris, né, vários castelos, várias construções que foram baseadas em Paris. E até tem uma ponte famosa lá, que é chamada de Carlos IV, né, que foi ele que construiu na época, tentando ligar duas partes da cidade, atravessando o rio lá que tem. Então ele foi um dos reis mais importantes para a região e trouxe desenvolvimento para a região e a importância de Praga também em relação a ele. Só um pouquinho da história. Entre os séculos X e século XIX, né, então eu falei já muitos conflitos religiosos, muitas trocas de poderes. Também foi palco de renascimento cultural, aí no século XIX, né, tem várias histórias, né, então da parte artística, da parte de renascimento. E aí no século XX, né, com as guerras que teve, próximo depois da Primeira Guerra Mundial, né, virou a Tchecoslováquia, né, depois teve toda a parte da Segunda Guerra Mundial, né, Praga tem toda uma história também, assim como grande parte da Europa, né, relacionada à Segunda Guerra Mundial. E em 93 finalmente a Tchecoslováquia foi dissolvida, né, em República Tcheca e Eslováquia, e aí Praga se tornou, já foi capital de muitas cidades, mas agora então da República Tcheca. Então só uma breve história sobre Praga para vocês. Um pouquinho sobre a cidade, né, a língua é tcheca, né, é uma língua um pouco difícil para o entendimento, né, apesar de ter uma origem polonesa, falar um pouquinho de polonês, e a linguagem tcheca se assemelha ao polonês, mas o entendimento da linguagem é uma linguagem difícil, né? Como é uma região bastante turística, né, grande parte da população fala inglês, ou pelo menos se comunica um pouco de inglês, então que torna a comunicação, né, mais fácil. Mas a língua oficial do país é tcheco, né, uma linguagem semelhante ao polonês, por exemplo, que está bem próximo da Polônia. Uma das coisas marcantes, no meu ponto de vista, assim como outras cidades da Europa, também é o transporte público, né? Muito bom, né? Tu anda de qualquer parte da cidade para qualquer outra parte da cidade, com trem, com ônibus, com metrô, né? Tudo interligado, tudo funcionando, tudo no horário, né? Então, nosso sonho no Brasil, né? ter um transporte público do jeito que tem algumas cidades, várias cidades da Europa, né, entre elas Praga. Cultura, né, como falei, é uma cidade cultura, né, tem muitos museus, parques, né, então tem bastante essa parte cultural, né, uma cidade histórica, mas que também valoriza tanto a história, mas também essa parte cultural mais recente. E é uma cidade turística, né, como muita gente brinca, turista em Praga é uma praga mesmo, de tanto que tem, né? Porque tem muito turismo, principalmente na época que nós fomos, né, no mês passado, que é primavera na Europa, então tem muito turismo, né? Então as ruas do centro estavam sempre lotadas, os pontos turísticos extremamente lotados, né? Então a cidade vive muito em torno do turismo. Turismo em Praga não é uma atividade tão velha assim, o turismo foi desenvolvido em Praga nos últimos 10 anos, mais ou menos, né? Faz parte de uma região da Europa chamada mais pobre, né? Ou foi há uns anos atrás, agora está mais desenvolvido, e muito desse desenvolvimento se deu pelo turismo, principalmente de Praga e algumas cidades turísticas da República Tcheca, então se desenvolveram bastante a partir do turismo. Obviamente a partir da cerveja também, né, já que a República Tcheca é conhecida internacionalmente pela cerveja. Um pouquinho sobre a cidade, né, ainda, né, a cidade, como eu já tinha falado antes, muitos castelos, muitas igrejas, né, onde olha assim tem uma torre de uma igreja, de um castelo, né, então tem muitas cidades, na cidade, né, tem muitos prédios históricos
dos anos de 1300, 1400, né? Então prédios bem antigos. Essa é a catedral São Vito, né? Que fica no castelo lá, tem, além da catedral tem algumas outras coisas. Aqui mais no centro da cidade, a cidade velha, tem um famoso relógio ali atrás do prédio do lado ali, que foi de 1400 e alguma coisa, né? Então, um relógio astronômico que tem visitação lá, cada hora tem baseado na astronomia, né? Os ciclos, né? Então é bem legal, está sempre lotado de turistas também. Então, ainda sobre a cidade, né? Aqui essa é a ponte de Carlos IV, né? Famosa lá, então tem bastante. Essa não, é onde nós estamos em cima, né? Aqui do lado, que tem várias pontes que atravessam a cidade, né? As duas partes da cidade. Então, só mostrando um pouquinho, né? A arquitetura, né? Típica de várias cidades da Europa, e como falei antes, muita da arquitetura se baseou nas obras, algumas construções de Paris. No trem, na cidade, não tem ônibus no centro da cidade, né? Praga não tem bairros, né? Com nomes, Praga 1, Praga 2, Praga 3, esses são os nomes dos bairros em Praga. No centro, basicamente, tem o tram, que é o nosso trem, né? Então, não tem um ônibus no centro, o centro anda mais nas pragas mais retiradas. Então tem uns trens mais antiguos, uns trens mais novos, né? Então tem de tudo, mas funciona muito bem, todos muito pontuais. Falando sobre o evento, então, que eu participei, né, que foi essa segunda conferência de Florestas, Agricultura e Ciências da Vida, né? Então a maior parte dos trabalhos envolvendo, né, como o nome diz, na área agrícola e florestal, mais esses dois aspectos, né? Então, organizado por uma equipe da Turquia, então são os organizadores. A tendência desse evento é ficar girando entre os países da Europa, principalmente. Então, os principais participantes eram romenos, turcos, tinha alguns portugueses. Nós conseguimos reviver o nosso português, né? Portugueses que estavam no evento, então os principais participantes eram desses países. Então, nós levamos 2 trabalhos, né, para o evento. Então, o trabalho envolvendo a sequoia, né, então crescimento inicial de clones de sequoia sempervirens no sul do Brasil, que foi um dos trabalhos, e o outro trabalho é eficiência hídrica de espécies de eucalipto submetidas a estresse hídrico. Então foram os 2 trabalhos, eu vou apresentar um pouquinho de cada um desses 2 trabalhos, depois mais um pouco sobre outras coisas que foram visitadas na cidade. Então, o trabalho, né, então, esse aqui o primeiro sobre a sequoia, né, então, crescimento inicial de clones de sequoia sempervirens no sul do Brasil. Então, aqui os autores, alguns estão aqui assistindo, né? Então, uma introdução, né? Então, para quem não conhece, a sequoia é, né, uma espécie exótica, natural dos Estados Unidos, da Califórnia, né? Famosa por ser a árvore mais alta do mundo, né? Então, tem todo o enigma em cima dessa espécie, né? De ser uma espécie ancestral, gigantesca, né? Então nós resolvemos, já faz alguns anos, trabalhar com essa espécie, visando que fazer plantios comerciais dessa espécie, principalmente no sul do Brasil, aqui em Santa Catarina, a princípio, no primeiro momento, e ver como que ela se desenvolve, como é que ela se adapta. Então nós trabalhamos. Então, antes disso, só uma introdução ainda, ela é uma espécie que tem alta durabilidade na madeira, tem um crescimento relativamente bom, apesar de ela ser uma espécie muito longeva, que atinge extremamente mais de 100 metros, né, altas, o tamanho. Então ela tem uma característica de um bom crescimento. É isso que nós apostamos aqui no sul, que ela tenha um crescimento satisfatório para ser utilizado como uma espécie madeireira, assim como é a araucária, né, o pinus. Mas a vantagem da madeira, que é uma madeira extremamente durável, praticamente não precisaria fazer o tratamento na madeira,
e também uma coloração avermelhada, tanto que ela é chamada em alguns locais de redwood, né? Madeira vermelha. É uma madeira leve, fácil de trabalhar, então características muito boas da espécie. Aonde que ela é plantada? Quase em lugar nenhum, né? Então pequenos plantios são na Nova Zelândia, alguns plantios experimentais no Chile, mas principalmente na Nova Zelândia nos levam a entender que essa espécie pode se adaptar muito bem aqui no sul do Brasil. Em alguns locais da Nova Zelândia até experimentais ainda, mas chega a crescer 40, 50 metros cúbicos por hectare por ano, que é o incremento que o pinus tem aqui na nossa região. Então seria um incremento muito interessante para uma espécie que teria uma qualidade da madeira melhor. Então ainda nós estamos em alguns trabalhos preliminares, já estamos plantando a campo, como é esse exemplo desse trabalho, mas já estamos há alguns anos trabalhando nessa espécie e apostamos bastante, só ainda como uma espécie nova, estamos aprendendo a trabalhar com ela, porque ela tem alguns desafios, não é como trabalhar com pinus e eucalipto, que já tem uma ciência, uma tecnologia de anos, né, de silvicultura, de melhoramento em cima dessas espécies. Então o objetivo desse trabalho, né, foi, nós trabalhamos com clones, né, porque é uma espécie que é longeva e com isso ela acaba entrando em maturação, estado fisiológico muito adulta, então geralmente ela vai frutificar, vai produzir sementes com 100, 200 anos de idade, e acho que ninguém aqui tem esse tempo todo para esperar ela produzir sementes. Então a clonagem é uma alternativa, né? Então nós selecionamos as árvores lá no campo, árvores tinha árvores de todos os tamanhos, né? 70, 80, quase 1 metro de diâmetro, árvores de 40 anos de idade, localizadas lá no Rio Grande do Sul, que é onde nós pegamos esse material. Então nós fizemos o chamado resgate vegetativo, que consiste em quê? Fazer anelamento nessa região na base da planta para induzir brotos, tá? Pequenos brotos, e esses brotos foram trazidos para o viveiro e aqui se começou todo o processo de propagação da espécie, né? Então um brotinho aqui pode ter sido o suficiente para nós gerar o clone, né? Então um broto gerou 2, esses 2 geraram mais 10, esses 10 geraram mais 50 e assim vai. Então é a nossa multiplicação da espécie que nós fizemos no viveiro florestal. Cada uma dessas árvores aqui nós denominamos como um clone. Nós não sabemos se esse clone aqui, se essa árvore era boa lá no campo pela característica ambiental ou genética. Então o que nós estamos fazendo? A partir dessas mudas geradas de cada um desses indivíduos, nós estamos propagando e plantando no campo para ver como é que essa espécie ela cresce e se desenvolve nos diferentes locais, que é onde que nós estamos plantando. Esses resultados eles tratam de um local que nós plantamos, que foi em Arabutã, que fica no meio oeste de Santa Catarina. Então, esse processo já mais ou menos eu expliquei, né? 40 anos de idade, foram as árvores matrizes, propagados por estaquia, né? Que então é o nosso processo de propagação da espécie, pequenos ramos, então, que são colocados para enraizar. Ela tem um enraizamento até bem satisfatório, por se tratar principalmente de uma espécie conífera. Então foram plantados os 4 clones, 127, 138, 142, 28. São clones que nós temos no viveiro, com parcelas lineares de 8 plantas, com 20 plantas por linha. Então foram feitas avaliações aos 12 e aos 24 meses no campo, para ver como esses 4 clones eles iriam se desenvolver. Então aqui estão os resultados de sobrevivência. Então as barras azuis são aos 12 meses e as vermelhas aos 24 meses. Então todos os clones não tiveram grande diferença, tá? Então mais ou menos aos 12 meses teve uma sobrevivência de 80% e 60% mais ou menos aos 24 meses, aos 2 anos de idade. Então, como falei, ainda é uma espécie que nós estamos aprendendo a trabalhar, ela tem uma certa mortalidade inicial, então nós temos que ter alguns ajustes ainda para aprender a trabalhar com a espécie. Mas é uma sobrevivência até satisfatória por se tratar de uma espécie que não tem tanto conhecimento ainda, principalmente envolvendo o melhoramento. Diâmetro do colo, né? Então as azuis, né, mais ou menos aos 12 meses com 7 ou 8 centímetros de diâmetro do colo das mudas lá no campo, e aos 2 anos, então mais ou menos 15.
Quanto à altura, então tinha uns 45 a 50 centímetros na média dos 12 meses e 1 metro mais ou menos de altura aos 2 anos, aos 24 meses que foi feita essa avaliação. Então, não teve grande variação entre os clones, mas tanto sobrevivência quanto a altura nos mostram que essa espécie tem potencial para ser implantada então, aqui em Santa Catarina. Aqui algumas fotos, só aos 12 meses, né, uma planta de 60 e poucos centímetros de altura. Aqui aos 24 meses, uma planta, uma das mais altas, aí, apresentando 130, aqui uma planta média, né, mais ou menos 1 metro de altura. Então a conclusão, né, então em geral não teve grandes diferenças entre os clones, mas mostrou uma boa adaptação da espécie no crescimento inicial. Então mostrando que a espécie tem sim a priori, né, nesses 2 anos de avaliação inicial, que a espécie tem potencial para ser utilizada. Claro que vamos continuar acompanhando, vamos continuar plantando em novas áreas para ver como é que essa espécie ela se comporta, principalmente aqui em Santa Catarina. O outro trabalho que foi apresentado então, está relacionado à eficiência hídrica em espécies de eucaliptos, né, submetidos a estresse hídrico. Foi um trabalho da Dioneia, que fez mestrado então, aqui no CAV, na Engenharia Florestal, e trabalhou então com estresse, simulando estresse em algumas espécies de eucaliptos. Então, hoje você sabe que o eucaliptus é uma espécie amplamente plantada no Brasil e no mundo, né? Entre mais de 700 espécies de eucalipto no Brasil são plantadas comercialmente umas 10. Com a expansão dos plantios florestais indo para o Nordeste ou em áreas e também com as mudanças climáticas, existe cada vez mais a necessidade de se conhecer esses eventos de estresse hídrico, térmico, né? Então, um dos trabalhos que nós fizemos aqui foi com estresse hídrico, né? Trabalhando, verificando o potencial dessas espécies em estresse hídrico. Então foram testadas 4 espécies, né? Então, na verdade 3 espécies, né? Só que o Ouro Grande foi o híbrido, né? Por semente e por clone, então nós consideramos como 2 espécies, mas só uma, né? 2 tratamentos no caso, Dune e Bentame, então, que são espécies clássicas aqui no sul, principalmente Bentame, por ser uma espécie que tolera mais o frio. Só que por ser tolerante ao frio, às vezes ele pode ter uma certa resistência cruzada e ter também resistência a outros estresses, como por exemplo o estresse hídrico também. Então foram feitas avaliações, foi feito plantio das mudas em vaso, foi feito simulação então de estresse e foi avaliado esse estresse por meio de trocas fotossintéticas, que nós isolamos que é uma das características mais importantes, que é a eficiência do uso da água por essas espécies. Então nós queríamos saber qual dessas espécies ou quais desses materiais é o que tem maior eficiência do uso da água. Então que poderia ser usado em regiões que têm menos chuva ou a precipitação em períodos mais concentrados do ano, que eventualmente sofrem com períodos de estresse por falta d'água. Então esse é o equipamento que nós usamos, é o IRBA, que é o equipamento que faz fotossíntese, condutância sistomática, e com isso nós podemos obter e calcular então a eficiência do uso da água. Então foi avaliado aos 15 dias depois da retirada da irrigação das mudas e depois de 45 dias. Então dá para perceber que houve diferença entre os materiais. Já aos 15 dias, Eucaliptus Dune e Eucaliptus Bentame foram as espécies que mostraram ser mais eficientes no uso da água, mas 15 dias ainda as plantas não estavam tão estressadas assim, elas estavam entrando em algum período de estresse, mas sem apresentar sintomas muito severos. E aos 45 dias, sim, as plantas já estavam muito estressadas, né? Porque já 45 dias sem receber água. E aí se mostra uma diferença mais ainda entre as espécies, né? Mostrando que Bentame e Dune têm uma eficiência muito interessante
quanto à tolerância a estresse hídrico. E urograndes, tanto por semente quanto por clone, mostrou uma baixa eficiência. Urograndes é um híbrido entre urofila e grandes, que são duas espécies que foram muito plantadas e depois foram juntadas em um híbrido, e que é a espécie mais plantada no Brasil na atualidade é o híbrido urograndes, plantados em regiões inclusive com falta d'água. Então, só que pelos nossos resultados, né, e também outros pesquisas mostram que é uma espécie que não tolera tanto déficit hídrico. Então, apesar de Bentame e Dune serem espécies que toleram muito bem o frio, quem sabe poderiam ser alternativas também para regiões que têm déficit hídrico. Então, porque elas têm, não só nesse trabalho, mas outros trabalhos também mostram que são espécies que têm, principalmente Bentame, que tem uma boa tolerância a estresse hídrico. Então, na conclusão, Bentame e Dune mostram ser as mais eficientes aí no déficit hídrico. Então, essas informações podem contribuir para decidir que espécie que eu vou plantar em determinado local, principalmente se tiver essas características de estresse. Então, esses foram os nossos dois trabalhos que nós apresentamos no evento, o de sequoia e o de estresse hídrico em eucalipto. Alguns dos nossos trabalhos que nós realizamos no nosso grupo de pesquisa de melhoramento e de biotecnologia e do viveiro florestal também. Então, além de participar no evento, nós fizemos uma visita à Czech University, né, a Universidade da República Tcheca. Então, eu tinha marcado uma reunião preliminar com um professor da Engenharia Florestal da República Tcheca, e nós fizemos essa visita em 2 dias para a Universidade da República Tcheca, para conhecer como é que funciona, como é o sistema, né, conhecer um pouco, então trocar informações. Então foi bem legal também, foi bem válido. Então aqui é o print da página. Então, se vocês quiserem conhecer, ler um pouquinho de tcheco ali, é só acessar a página da universidade. Tem opção em inglês, tem opção em tcheco, né? Então todos os sites geralmente têm essa opção em inglês e a língua nativa, que é o tcheco. Então aqui na instituição, né, tem alguns cursos, né? Entre elas está a Faculdade de Florestas e Ciências da Madeira, né? Ou em tcheco, Faculdade Lesnica Entrevarska, né? Que é em tcheco. Então aqui só algumas fotos da universidade, né? Então a entrada do campus da universidade da Tcheca. Lá eles estavam em final do semestre, então eles estavam naquela loucura que vocês estão acostumados a viver no final do semestre, né? Provas e tudo mais, né? Então eles estavam nesta época quando nós estivemos lá. Tá? Então aqui as árvores, como estava entrando na primavera, começando a ter brotações novas, né? Começando a ter bastante cerejeiras florescendo, né? Então bastante flores, né? Toda a cidade, né? Aqui a entrada, só mostrando uma outra foto, né? Identificando aqui, para quem não sabe tcheco, tem em inglês, né? Que facilita bastante nesse momento, né? Como eu brincava, o inglês salva em alguns momentos, né? Entender tcheco não é fácil. E aqui então a entrada da Faculdade de Florestas e Ciências da Madeira. É o único curso de Engenharia Florestal na República Tcheca, está nesta universidade que nós visitamos. Então aqui os departamentos que estão na universidade, né, no curso de Engenharia Florestal, né? Então algumas coisas como o departamento de Genética e Fisiologia, departamento de Florestas e Economia, departamento de Manejo Florestal, departamento de Construções e Tecnologia, de Proteção Florestal, de Silvicultura, que é onde nós visitamos, né, conversamos com o professor, de Processos e Biomateriais, de Ecologia, de Vida Selvagem. Então alguns departamentos que têm relacionados ao curso de Engenharia Florestal. Dentro dos departamentos não são tantos professores, aqui o nosso, geralmente a UDESC, né, especificamente a Engenharia Florestal, todos os professores das diferentes áreas estão em um único departamento, que é
departamento de engenharia florestal. Lá eles são bem divididos, cada departamento tem 1, 2 ou 3 professores no máximo, e aí são muito mais específicos os seus departamentos, seriam quase as nossas áreas aqui da UDESC e de outras universidades do Brasil. Aqui mostrando a entrada do prédio ali, né, exposição de animais silvestres, né, empalhados no prédio da engenharia florestal e das ciências da madeira. Aqui outra bem interessante, nos corredores, eles aproveitam os corredores e tem exposição, né, com frutos, com sementes, com essicados nos corredores, né, tudo identificado, né, então os frutos das principais espécies. Claro que a diversidade deles é muito menor do que a nossa diversidade aqui de espécies, mas tinha até várias espécies, né, então frutos, sementes, todas elas identificadas, todas elas nos corredores do prédio da engenharia florestal. Então, uma coisa bem interessante, né, para pensar, quem sabe, em fazer aqui também. Aqui mostrando divulgação científica, né, também vários dos professores colocam seus artigos mais importantes ou recentes publicações no mural mesmo, né, impresso. Então, também, às vezes a pessoa está olhando, está passando ali, ou está conhecendo, está visitando, está ali para visualizar. Aqui é uma divulgação aqui que inclusive está aí um cartazinho, se alguém quiser ver, quiser fazer mestrado na universidade, na República Tcheca. Se vocês aprenderem, quem está no início da graduação, a falar tcheco até lá, é de graça o mestrado, e em inglês tem que pagar. Tá? Tem as duas opções, tem um mestrado em engenharia florestal mesmo, só que em 2 versões, em inglês, daí tem que pagar, e em tcheco, daí tem o mestrado não é pago. É uma universidade pública, tá? Uma universidade que nós visitamos. Tem o mesmo sistema do Brasil, tem universidades particulares e universidades públicas. A que nós visitamos é uma universidade pública, né? Então, assim como a UDESC, que é uma universidade pública. Quando nós estávamos lá, no primeiro dia de visita à universidade, nós fomos para uma palestra, né, que teve com esse professor, o professor Hassanauer, um professor conhecido na engenharia florestal, principalmente nessa parte de ecologia, né, envolvendo nutrientes, envolvendo essa parte mais ecológica da floresta, de manejo. Então nós assistimos uma palestra lá com o professor. O professor é da Universidade de Boku, uma famosa universidade da Áustria. Inclusive da Áustria, muitos dos professores da engenharia florestal, até alguns que eu tive aula em Santa Maria, fizeram mestrado, doutorado em Boku, tiveram aula com alguns desses professores. Inclusive o professor Hassanauer, ele conhece o Brasil, conhece Santa Maria, já esteve em algum evento, já conhece alguns professores de Santa Maria. Então a Áustria tem uma boa relação com algumas universidades, porque o ensino da engenharia florestal no Brasil está muito atrelado a universidades alemãs e austríacas, né? Então, Boku é uma das principais universidades que trabalham há muito tempo com engenharia florestal. Então, o tema da palestra foi a avaliação do potencial de recursos e mitigação das florestas na Europa. Então, aqui a apresentação, o professor Hassanauer, que é da Universidade de Boku, já um senhorzinho, né, já deve ter uns 70 e poucos anos, né, então ele falou, mas tem muito conhecimento, principalmente sobre a área de atuação dele. Então aqui a apresentação dele, que nós assistiremos. Mas não tinha muitos alunos da graduação, eram mais alunos pesquisadores e alunos do mestrado e outros professores do departamento que estavam assistindo, e nós fomos convidados então pelo professor Vinen, que foi quem eu entrei em contato para conhecer a universidade. Só algumas coisinhas que ele colocou, né, na palestra, o professor Hassanauer. Ele falou sobre o ciclo das florestas, né, então ele enfatizou bastante que, assim como nós já conhecemos, né, principalmente quem trabalha com engenharia florestal, o potencial que as florestas têm. Então, o potencial que a madeira teria para substituir recursos fósseis, né, então, e outras fontes de energia. Madeira é um bem renovável, né, então podemos escolher plantar em qualquer momento.
Então ele falou bastante de todo esse ciclo que existe, né? Então, dos produtos, né? Então, que nós vamos ter, do manejo. Para quem está no início do curso, ou para quem não faz florestal, né? Não sei se... O Brasil é conhecido por ser um país tropical, né? Pela agricultura, mas também muito conhecido pelas florestas. Aqui nós podemos cortar espécies em 7 anos, como eucaliptos, em 20 anos, como pinos, e isso para eles, para os europeus, seria um sonho. Imagina cortar em 20 anos. Lá, o ciclo demora mais ou menos 150 anos. Esse é um ciclo da floresta, né? Então, se planta para meus tataranetos lá colher, né? E eu estou colhendo porque alguém plantou. Então, essa é a cultura da Europa, né? Então, é muito mais tempo, as florestas são mais com essa característica, com essa cultura, tá? Então, falou um pouco sobre o manejo florestal que tem na Europa, né? Então, um pouco sobre a parte de nutrientes da floresta, né? Então, a importância de se ter um manejo nessas florestas nativas, né? Principalmente na Europa. Muito se confunde que aqui nativo geralmente não se mexe, e o que é plantado que se colhe. Lá não existe tanto assim, tipo, nativo é plantado, porque lá eles plantam, eles manejam, eles colhem, né? Então existe um ciclo. Países da Europa, tipo a Suécia, que são cobertos por 70% a 80% da sua vegetação, tá? Então, é nativa, mas mesmo assim ela é utilizada, mas existe outra consciência, não é para retirar e para botar agricultura, é para plantar de novo a floresta. Então ele falou só como conclusão, né, a mitigação do CO2 então com as florestas, né? Então importante em números, né? Então falou muito da importância do SIG ultimamente que se tem para fazer essa análise de quanto que existe de cobertura, né? Assim como aqui se trabalha bastante no Brasil também com essa parte de avaliação de cobertura de área florestal. E também o quanto que as florestas elas absorvem de CO2, que uma das grandes preocupações da atualidade ultimamente é o efeito estufa, e as florestas têm esse potencial então para reter o CO2 do meio ambiente. Então, no segundo dia eu participei da reunião do professor Willem Podrasky, né? Então, que é da área de silvicultura, manejo e ecologia, mais ou menos desse trabalho. Ele é do departamento de silvicultura, mas a silvicultura lá é um pouco diferente da que nós temos aqui. Nós nos preocupamos muito em plantio, em produzir. Lá a silvicultura é também plantio, mas não com essa intenção de fazer plantios homogêneos, mas sim muito no manejo, né? Então se faz enriquecimento das florestas, se faz muito avaliação ecológica dessas florestas. Então, apesar de ser o mesmo tema, né, silvicultura, que nós trabalhamos aqui, mas eles têm essa visão mais ecológica, né? Então é um pouco diferente da nossa silvicultura, que aqui é muito mais produção e muito mais plantio. Lá é mais a conservação, claro, aliado também à produção. Então, algumas pesquisas que o professor faz lá, né? Muito clima, né? Influência do clima na produtividade das florestas, né? No impacto que as florestas e a mudança do clima podem provocar. A mudança da vegetação, né? Alguns trabalhos com adubação, alguns poucos trabalhos com melhoramento, né? Então, teste de procedências, de progênitos, mas pouquíssimos trabalhos, né? Principalmente algumas espécies, né? Lá, como já falei, não tem muita variedade, mas as principais espécies são do gênero Picea, Abies, né? Quercus, então são espécies típicas da Europa e do hemisfério norte como um todo. Então se baseia os trabalhos principalmente nessas espécies aí. Conversamos um pouco sobre o funcionamento das universidades, né? Então a República Tcheca, a universidade funciona, como já coloquei, um pouco muito parecida com as universidades no Brasil. O professor lá dá aula também, orienta, faz todas as atividades que o professor aqui no Brasil nós fizemos também.
Alguns outros países, como na Alemanha, o professor geralmente, o professor titular, ele não dá aula, ele só é responsável pela disciplina e orienta alunos. Quem dá aula são os professores assistentes, né? E na República Tcheca não, a forma é bem parecida com a do Brasil que nós temos aqui. Algumas conversamos sobre parcerias, sobre trocas de experiências entre as universidades, entre as áreas da engenharia florestal. Então, essa foi a nossa reunião então, com o professor Vinen, da Universidade da República Tcheca. Aqui mais algumas fotos da universidade, só para vocês verem. Aqui é um prédio das tecnologias, das ciências florestais e madeireiras aqui. Aqui algumas obras com madeira lá, bem interessante, o pessoal fazem algumas intervenções. A República Tcheca, Praga principalmente, é cheio de intervenções artísticas. Na universidade também tem algumas intervenções usando madeira, umas coisas bem diferentes e bem legais também, aqui mostrando um prédio do lado de fora. Aqui a universidade, aqui uma casa de vegetação que estava lá, principalmente na área de horticultura, e também do lado que nós não conseguimos visitar, mas tinha um arboreto, ele já estava fechado, mas que tinha algumas espécies, tipo um pequeno jardim botânico dentro da universidade. Mais algumas visitas que nós fizemos aqui, alguns parques e jardim botânico, também pensando em conhecer realmente o que é a cidade, para fazer essa interação, né, como nos interessa muito a parte de parques, de espécies, verificar, conhecer também algumas espécies que tem. Esse é o Parque Petrin, né, que fica bem próximo do centro. A população usa bastante para fazer caminhada, para fazer algum tipo de esportes aqui. E tem uma grande parte, quase todo o parque ele é coberto por cerejeiras. Quando nós estivemos lá, as cerejeiras estavam em época de floração. Não todas, porque como eu coloco aqui, tem plantio de diversas variedades. Eles fizeram tipo meio setorizado, daí elas vão florescendo em momentos diferentes e vão frutificar em momentos diferentes. E é um parque aberto, pode chegar lá se quiser comer cereja ao natural, é só chegar no parque e consumir. Ele é um parque, as cerejeiras elas foram plantadas para a população. E lá, na época da floração, quem conhece cerejeira é muito bonita a floração, e na época de frutificação também cereja é a cereja do bolo, né? Então, outro local que nós visitamos foi o Jardim Botânico dessa universidade aqui da Charles University. Então, algumas espécies comuns que nós conhecemos, que nós vimos e se conhece às vezes só de referência, né? Então, como algos, como larix, né? Então, e outras espécies, né? Pópulos, né? Então outras espécies que são bem típicas, né? Então é interessante conhecer também no local. Então mais ou menos seria isso a minha apresentação. Não poderia deixar de agradecer ao UDESC, né? Já agradeci no início, mas agradecer de novo. Acho que esse edital do ProEvem é uma chance, é uma das que eu conheço da universidade no Brasil, é a única universidade que tem esse incentivo para professores irem apresentarem trabalhos no exterior, né, bancados em grande parte pela universidade. São poucas vagas, mas dentro da possibilidade que a UDESC tem, é muito válido esse programa. Então, agradeço ao UDESC, agradeço toda a equipe nós trabalhamos, né, do Viveiro Florestal, do Laboratório de Melhoramento, né, pelos trabalhos, pela contribuição. E aí, não dá para sair da República Tcheca sem provar uma cerveja, né, já que é o símbolo de Praga, da República Tcheca, né, então, do baril, né, de grandes quantidades, nós visitamos uma cervejaria também, até o copo, né, então, a cerveja em Praga é mais barata que a água, né, então muito barata, e a cerveja é de muito boa qualidade também. E uma outra coisa, o famoso tredelg, que é um pão doce, enrolado, assado,
Aí ele é recheado com Nutella, com chocolate ou com sorvete, com morango, né, com frutas vermelhas. E é fantástico, é sensacional. São as duas melhores coisas de Praga, a cerveja e o Tredelnik. Então, além de conhecer a cultura da cidade, o evento também foi bem bacana, conhecer novos pesquisadores de diferentes locais do mundo, né? Outras línguas, outros sotaques, outras pesquisas, né? Então, com certeza foi muito válido. Então, agradeço ao Udesc de novo e agradeço a vocês que estiveram participando aqui desse momento. Então, obrigado.